66 anos de idade, lembrando minha juventude, infância e da personalidade dos meus pais, quanto mais penso, mais eu me orgulho deles, porque de fato eu aprendi em casa muito do que eu sinto que falta à maioria das pessoas e ao Brasil, talvez, nesse momento de crise, até para explicar o que a gente vê. Meu pai nasceu em Florianópolis, minha mãe em Laguna. Casaram e ele resolveu criar uma empresa, uma lojinha em Blumenau, em parceria com meu avô e mais um sócio. Ele, aos poucos, comprou as partes, ficou responsável sozinho pela loja, morando numa cidade diferente, absolutamente diferente de Florianópolis ou Laguna, entre outras coisas, porque era um lugar sujeito a enchentes. E quando ele foi para lá, procurando uma casa, ele comprou uma casa de 3 pavimentos, um quintal grande até, naquela época, 1945, sei lá. A casa feita para aguentar qualquer coisa. As paredes eram extraordinariamente grossas, né? E tinha alguns detalhes que hoje eu entendo bem, até porque lá eu passei algumas enchentes e vi como era importante tudo aquilo. Primeiro, a personalidade deles. Minha mãe e meu pai nunca foram de rezar ou ficar chorando. Quando as coisas aconteciam, ou podiam acontecer, cada um se mexia, cada um ia para o seu lado, cuidar das suas coisas, para que, passada aquela fase ruim, a família continuasse inteira. Então, o pai ia para a loja, orientando minha mãe, dizendo da possibilidade de enchente ou não, quanto que a água iria subir, coisa que ele se mantinha informado, telefonando para a empresa de energia, a Companhia de Força Luz de Santa Catarina, que dizia qual seria a expectativa do nível dos rios diante das chuvas que aconteciam em Rio do Sul e em outros lugares. Ou seja, na década de 40, de uma maneira informal, 50, o Vale do Itajaí já tinha um sistema de alerta de enchentes, tá? Usando o que o prefeito de Areal soube fazer. Avise, né? Procure informações. Não há necessidade de altíssima tecnologia para salvar muita gente. A tecnologia é extremamente importante, porque ela, por exemplo, deve ter orientado os construtores da casa em que moramos. Quer dizer, quem fez aquela casa sabia que ali iria enchente. Até porque as maiores que Blumenau já registrou foram uma em 1852, no século XIX, foi a maior delas, outra em 1911, né, que foi a maior do século XX. Época, inclusive, que o vale era coberto de florestas e que o CO2, o volume de quantidade de gás carbônico na atmosfera era muito menor. E lá, Blumenau cresceu apesar de tudo. Cresceu, regrediu, que cada enchente grande
espalha blumenauense pelo Brasil inteiro. E há diversos tipos de enchentes. Eu me lembro de uma lá no Vale do Ribeirão Garcia, que o rio mudou de curso, passando a atravessar o campo de futebol do Amazonas, lá que pertencia à empresa industrial Garcia, aos funcionários, à associação dos empregados dentro da fábrica. Então lá a gente vê de tudo há muito tempo. Como também fica sabendo, como vi agora, de um amigo que roubaram o caminhão, no dia da eleição roubaram o caminhão, roubaram de outras pessoas motosserras, equipamento provavelmente que estão usando no Vale do Itajaí para cortar árvores de forma clandestina, criminosa, que a gente sabe que existem árvores gigantescas e que são extremamente importantes na contenção das encostas. A árvore pequena não segura muito, as grandes, as raízes vão longe, vão fundo. Está acontecendo lá. Compete à polícia identificar esses criminosos, pô-los na cadeia, e ao Poder Judiciário julgar e condenar as piores penas possíveis que a nossa legislação permitir. Mas vamos falar dos meus pais. Eu vejo hoje em dia a gurizada muitas vezes sendo educada como fosse um brinquedo, né? Infelizmente as famílias vão ficando pequenas e os pais acham que os filhos não devem se submeter a sacrifícios, devem ter segurança. Isso é importante, mas que segurança? Que tipo de relacionamento que nós temos que ter com os nossos filhos? O que nós devemos dizer para eles? Nós temos que educá-los, nós temos que ensiná-los a lutar, a enfrentar as adversidades, a trabalhar, a não ter medo, a não terem caprichos idiotas, que isso, qualquer mania, qualquer capricho, qualquer fragilidade pode ser a diferença entre a vida ou a morte deles ou dos filhos deles, que com certeza cada um educa a partir do que é. Então, nesse momento em que a gente vê essas tragédias todas, vendo histórias de quem sobreviveu, de quem salvou vidas, né? Ou daqueles que morreram simplesmente, a gente pensa na personalidade, na educação, né? De todos, desde governador, prefeito, vereadores, presidente da República, até cidadão mais humilde, como engenheiro, a indignação é total e absoluta, vendo como esse povo estava desamparado, apesar de, naquela região, a região sudeste, Rio, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais, nós temos universidades, mestres, PhDs, gente em condições de espontaneamente ter atuado com mais vitalidade, com mais disposição, para que a gente agora não estivesse lamentando a incompetência, a falta de engenharia, a falta de previsão, a ausência de ações preventivas eficazes, que não teriam evitado certas mortes, não teriam evitado alguns acidentes graves, muito menos a própria enchente, mas com certeza teriam salvo muita gente e reduzido os prejuízos de tudo isso. Mas vamos voltar a falar da família. E é de lá que eu posso dizer, me orgulho de lembrar
da voluntariedade, da disposição de luta, da inteligência, né, dos meus pais. Eles eram pessoas dignas e capazes de reagir, agir, interagir, de fazer o que era necessário. E é isso que eu quero que meus descendentes, meus amigos, que o nosso povo entenda. Tá? Não adianta ficar rezando ou chorando. Nós temos é que agora aproveitar o que aconteceu no ano passado, no estado do Alagoas, Pernambuco, Rio, São Paulo, Minas, no ano anterior em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O que está errado nas nossas lógicas de urbanismo, habitação popular e coisas assim? Né? Para corrigir. Até, por exemplo, programas de habitação popular. Né? Em vez de fazer casinhas, quem sabe fazer prédios em certos lugares, sei lá. Né? Mas com certeza fazer com que os sistemas de defesa civil sejam bem feitos e seus líderes, pessoas competentes. Né? Aqui no Paraná, de uma maneira especial, nós temos uma situação extremamente favorável, porque a Copel ainda pertence, o Estado controla, tem lá programa de banda extra larga, tem a Cimepar, tem a Lactec, temos universidades estaduais. Né? Quer dizer, se o governador quiser, dentro de 1, 2 anos, nós teremos com certeza o melhor sistema de alerta do Brasil. E mais para frente, tá, com investimentos, formas de redução de cheias, né, com uma atenção especial para a drenagem, para padrões de construção, de ocupação de solo, até para não ver o que a gente vê aí, o pessoal ocupando regiões de fundo de vale, fazendo até aterros autorizados pelo governo, ou programas habitacionais, sei lá o quê, para depois, daqui a 10 anos, fazer piscinões, ou seja, para fazer aquilo que foi perdido agora. Mas sempre fugindo, né? A questão dos meus pais. É importante, gente, nós mudarmos, nós sermos mais racionais. Eu tenho lido muito aí sobre filosofia, sociologia, tentando entender o ser humano. E, lamentavelmente, há quase uma unanimidade. A maioria das pessoas se recusa a pensar. É tão bom ser alienado, é tão bom se ocupar de coisas divertidas, só que a tristeza de perder alguém por omissão, né? Seja ela de que tipo for e de que maneira for, é algo extremamente doloroso. Quando a gente tem bons pais, como eu tive, eu posso não ter sido, mas eles foram, né? A gente acaba conquistando alguma coisa, até não sendo, em tese, tão competente, tão inteligente, tão bem formado, como outros que a gente conhece, que realmente têm qualidades excepcionais, mas não usam. Até é bom lembrar a palestra do Domênico de Masi, quando ele esteve aqui nos 40 anos da Copel, se não me engano, 40, sei lá, 40, 41, 42, fui a convite dos amigos da diretoria da Copel assistir, e ele falava do capitalismo intelectual, que é uma praga, né? Porque pessoas têm que dividir um pouco o seu tempo. Assim como a gente paga imposto de renda, nós poderíamos pagar socialmente um imposto intelectual em serviço,
em ativismo social, né? Cada um usando sua competência para dizer o que sabe, não apenas para fazer campanhas de solidariedade, isso é o mais fácil, mas para participar ativamente, né, da vida de sua cidade, do seu estado, da nação. E hoje em dia é tão fácil, né, com YouTube, blogs, né, com Facebook, e um montão de sistemas aí, até o Twitter, através dos quais a gente pode estar interagindo e trocando ideias, sugestões, né, orientando os nossos governantes, que afinal de contas são seres humanos. Eles não têm a obrigação de saber tudo, de dominar todas as ciências. Eles dependem muito de todos nós, não apenas dos seus secretários ou ministros. Isso é possível, né? Vamos fazer com que Confea, OAB, IAB, clubes de serviço, etc., reúnam, né, lideranças técnicas, educacionais e tudo, e tenham projetos de transformação da nossa sociedade. A gente vê o caso da Austrália, da Europa, da Suíça, Canadá e outros lugares que também tem tragédias, né? O Japão lá, que tem terremoto, tem vulcão, tem furacão, tem maremoto, tem tudo, e é um exemplo para nós de como enfrentar isso tudo. Será que nós somos tão burros, tão atrasados, que não temos condições de fazer nada semelhante? Bem, concluindo, é com orgulho que eu posso dizer, tive pais decentes. E vocês? Pelo menos sejam profissionais, atuantes. Vocês, meus filhos, meus netos, bisnetos futuros, o Bernardo, todos nós temos que pensar, usar a cabeça não só para ganhar dinheiro ou fazer festa. Nós temos que ser cidadãos. E isso é bom quando a gente chega nesse nível. Quando a gente sente que é respeitado, não só pela marca do automóvel, ou pela etiqueta da camisa ou da gravata, ou o clube que frequenta, e sim por aquilo que é capaz de dizer, de fazer e de ensinar. Eu aprendi muito com os meus pais.